Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só vai se debruçar sobre uma questão que incomoda muitos crentes. De longa data vem a prática de se tomar a Bíblia como palavra de Deus, literalmente falando. Isto é, a pessoa pega a Bíblia, lê, estuda para saber o que tem nela e também usa as Escrituras para receber recados diretos de Deus. Aquela prática de abrir a palavra, depois de orar e pedir que Deus oriente, é muito comum. Qual foi o crente que nunca fez isso? Entretanto, os professores de teologia, os pastores, normalmente se opõem a esse tipo de prática, porque existe uma série de regras, de leis, numa ciência teológica chamada hermenêutica, que determinam como se deve interpretar a palavra de Deus, como se deve interpretar a Bíblia. É óbvio que é preciso ter algum tipo de balizamento para que a gente não faça a Bíblia dizer qualquer coisa que a gente queira. Muito bem, mas ao estabelecer-se regras, critérios, normas para se interpretar a Bíblia, nós não estaríamos, de algum modo, engessando o Espírito Santo? Na medida em que ele é o autor das Escrituras e quando nós oramos pedindo que ele nos oriente por meio da palavra, é ele que vai agir usando o texto que não vai mudar. Eu não sei, essa é uma questão que me incomoda há muito tempo e por isso ela está pautada. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só e tem presentes para quem participa do programa, né? É só você votar na enquete, o endereço eletrônico para você fazê-lo é o vejamsó.com.br. Faça isso todos os dias. Desse modo você estará sempre com o seu nome no banco de dados de cada sorteio, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala da grade e do presente dela, né? Hoje, para discutir essa questão sobre as regras rígidas de interpretação bíblica, temos o pastor Celso Gioia, da Igreja Evangélica Kyrios. Paz e graça, pastor Celso, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente, pastor Heber, e o tema é muito bom. Tenho certeza que vamos tirar lições boas aí do debate. A Igreja Evangélica Kyrios fica onde? Na Lapa de Baixo, na rua Eliodoro Ébano Pereira, 267. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, até onde eu sei, estreando no programa Vejam Só, o professor Samuel Barreto, é isso? Isso mesmo. Primeira vez do irmão? É a segunda vez. Eu estive aqui participando do programa Cabana, o tema Cabana. Ah, é verdade. Isso faz foi uns 5 anos, acredito. Isso, faz um tempão, né? Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. O professor Samuel Barreto, ele não é pastor, mas é batista também, né? Batista. E dá aula no Seminário Teológico da Igreja Batista Nacional, né? O Seminário Enéas Tonini, não é isso? Isso mesmo. Onde fica o seminário, irmão? Fica na rua Lavradio, entre Estações, Barra Funda e Marechal Deodoro, no número 424. Assistiu o filme acabando? Assisti, naquela época o filme só ainda tinha não. o livro, Isso, né? na época só o livro. O filme não assisti ainda. Ainda não? Não. Eu não li o livro, mas vi o filme. Bom. É bem feito, o filme é bem feitinho. Bom, a gente vai assistir a matéria que o nosso querido Zeca preparou, que vai explicar o tema, e em seguida voltaremos com a opinião dos nossos eruditos aqui no Vejam Só. Qual é a melhor maneira de interpretar a Escritura Sagrada? Será que temos que seguir regras? Será que essa é uma função do Espírito Santo? E ele irá iluminar a mente daqueles que estão lendo a Bíblia? Como funciona a relação entre o estudo da interpretação bíblica, conhecida como hermenêutica, com a iluminação e ação do Espírito Santo? Aliás, será que ao estabelecer regras rígidas para a interpretação bíblica, não estamos engessando o Espírito Santo? Esse é um tema que gera muita polêmica entre os evangélicos, principalmente entre os estudiosos, os teólogos e aqueles que normalmente são chamados de leigos. A relação
relação do Espírito Santo com a hermenêutica é uma questão muito controversa entre os evangélicos, principalmente hoje em dia. A nível popular, sempre houve um grande mal-entendido sobre o papel do Espírito. Muitos cristãos acreditam que se eles simplesmente orarem, o Espírito Santo lhes dará a interpretação apropriada. Outros não estão tão preocupados com a interpretação do texto. O que eles querem, na verdade, é ter um significado do que cada versículo significa para a própria pessoa. Essa seria uma postura defendida por aqueles que acreditam numa iluminação especial do Espírito Santo, sempre que alguém se aproxima da palavra de Deus. Falando de forma mais teológica, seria uma aplicação da doutrina do sacerdócio de todos os santos, correndo à solta por aí indiscriminadamente. Os defensores de uma aplicação correta da hermenêutica afirmam que, embora cada um de nós seja responsável diante de Deus pelo entendimento e aplicação da mensagem bíblica, isto de modo algum significa que uma mistura de ignorância compartilhada ou uma mera aproximação piedosa às Escrituras irá satisfazer o mandato divino. Para aqueles que afirmam que o Espírito Santo capacita até o mais simples cristão, a ideia de se ter regras estabelecidas, principalmente métodos criados pelo ser humano, colocam limitações em uma palavra que é sobrenatural, ou seja, a Bíblia é espiritual. Assim, ela deve ser interpretada pela ação do Espírito Santo, não pelas regras ou normas humanas. Para os estudiosos, o problema fica na questão perigosa das várias interpretações, já que cada um pode achar um significado para o texto bíblico, causando assim muito mais confusão do que ensino. Mesmo que todos tenham acesso ao texto, a maneira de estudá-lo deve ser de acordo com alguns parâmetros, para assim chegarmos a uma boa interpretação do texto bíblico. Explicamos, mas continuamos com a mesma dúvida. Estabelecer regras rígidas para a interpretação da Escritura Sagrada é engessar o Espírito Santo? Bom, para resolvermos isso, melhor ouvirmos os nossos convidados. Assim, aprenderemos mais e poderemos, enfim, ter uma resposta melhor. Por isso, fique ligado. O Vejam Só está só começando. Ouvindo, né, o mais velho dos dois convidados, pastor Celso Gioia, ministro da Igreja Evangélica Kyrios. Como é que o senhor responde a essa pergunta, pastor? Estabelecer regras rígidas para a interpretação bíblica não é engessar o Espírito Santo? Perfeito. Primeiro, pastor Heber, já é a segunda vez que eu estou começando, já estou me sentindo mais velho aqui no programa, né, veterano. E a pergunta eu acho que já responde, porque quando fala regras rígidas, já dá aquela conotação de regras muito apertadas, muito restritivas, e sem dúvida elas vão tirar a espontaneidade, vão tirar aquela leveza que existe na ação do Espírito Santo na vida do crente. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então eu sempre busco esse equilíbrio. As Escrituras de um lado como a água, e o Espírito Santo do outro lado como água também. A água, na Bíblia, para mim, ela significa a ação desses dois elementos, a palavra mais o Espírito Santo. Então, regras são boas, porque você está respeitando a experiência de pessoas mais velhas, experientes, professores, e elas são muito boas, elas ajudam na interpretação, mas regras que engessem, muito rígidas, realmente elas mais atrapalham do que ajudam. Obrigado, pastor. Então vamos conversar agora com o professor Samuel Barreto, ele que é ministro, ele é professor, né, docente do Seminário Batista Enéas Tonini, que é o seminário da Igreja Batista Nacional aqui em São Paulo. Professor, como é que o senhor responde a mesma pergunta? Eu vejo que a atitude de estabelecer regras rígidas ao texto é uma preocupação de combater certamente as heresias
e a aproximação que há entre a filosofia e a fé, a religião e a filosofia. Então, note bem que a relação entre filosofia e fé cristã se deram na história do pensamento em múltiplos níveis. Um exemplo é a escola de Alexandria, no século III. Certo. Nós sabemos que Alexandria era profundamente influenciada pelo culto egípcio, tinha o templo de Serapis lá, que a dominava. E em Alexandria nós tínhamos várias comunidades. Havia a comunidade egípcia, comunidade judaica, comunidade romana e comunidade cristã. Ao lado de cada comunidade havia cultos religiosos. E na comunidade judaica nós tínhamos, por exemplo, um dos principais representantes do alexandrinismo lá era Fílon de Alexandria. O Fílon, ele tinha uma exegese carregada de elementos estoicos e platônicos aplicados no Antigo Testamento. Observe que Alexandria era uma escola profundamente helenizada. O Flávio Joséfo, em História dos Hebreus, já nos conta a tradução da Septuaginta para um grupo de judeus profundamente helenizados. E, portanto, você tinha um aprofundamento filosófico ali. Ao lado do culto cristão, nós temos, por exemplo, nós não sabemos muito bem a origem da comunidade cristã em Alexandria, mas sabe-se que os primeiros cristãos vindos do Egito eram gnósticos. Carpócrates, Basílides, Valentim nasceram lá, ensinaram lá. Em volta de 190 houve a fundação de uma escola cristã por Panteno, que era um estoico convertido. Perdoe-me por essa aula, mas é muito importante que eu vou chegar na questão. E o Panteno, dado que o Antigo Testamento era reivindicado tanto por judeus quanto por cristãos, Filo ocupa em relação aos cristãos de Alexandria o mesmo lugar que Moisés Maimônides ocupará no século XIII aos cristãos da Escolástica. O que isso quer dizer? Que a filosofia, aplicando interpretações ao texto, prejudicaram muitíssimo. Clemente de Alexandria, ele converte-se muito cedo, ele viaja por muitos lugares à procura da verdade e encontra Panteno em Alexandria. E o segue, torna-se professor, assume aquela escola. E o Clemente de Alexandria, ele compôs 3 grandes obras. A primeira chama-se Protrépticos, ou Discurso de Exortação aos Gregos. A segunda chama-se Pedagogo. E a terceira, Stromates. O Stromates é uma obra importantíssima que faz ver que a filosofia em si mesma é uma coisa boa. O porquê que é importante ressaltar essa questão? Porque os cristãos de Alexandria, eles criticam Clemente por dedicar-se à filosofia do mesmo modo que os simples cristãos criticarão Alberto Magno no século XIII. O que eles reivindicavam? Que a Bíblia deve ser lida nua e crua. A fé sem nenhuma especulação filosófica e muito menos uma especulação teológica. Deve-se ler a Bíblia tal como ela é, literalmente, apegados à fé. E o Clemente quer demonstrar que a filosofia em si é boa para interpretar o texto bíblico. E o que esses cristãos simples de Alexandria querem? Querem demonstrar que o principal exemplo que corrompe as escrituras são os gnósticos. A filosofia em si mesma é nociva. Então nós observaremos ao longo do pensamento cristão algumas obras que trabalham com essa relação de razão e fé. Por exemplo, o Pedro Damião, no século XIII, escreveu uma obra chamada De Sancta Simplicitate. Esta obra tem a pretensão de dizer que a fé deve ser sozinha, toda a ciência ela é coisa do diabo, a cristandade deve proibir qualquer interferência na interpretação da razão, portanto, aplicar a razão à fé é dissolvê-la. Nós temos Tertuliano, no século III... Professor, mas o programa tem horário. Até o senhor chegar no século XXI vai demorar muito. Eu queria saber do senhor... ao longo de toda essa história do pensamento cristão, que o irmão tem descrevido de forma muito brilhante, a conclusão que o irmão chega é:
essas regras vão engessar o Espírito Santo ou não? As regras aplicadas de modo rígido certamente engessarão o texto. Só para que eu possa concluir, o senhor tem total razão, 2 exemplos clássicos. Se pegarmos, por exemplo, Tertuliano, ele aplicou regras tão rígidas ao texto que ele rompe com a igreja, participa do movimento montanista, depois funda-se uma instituição com seu próprio nome e torna-se um herético. O Taciano seguirá o mesmo caminho. Por outro lado, nós temos o Justino. Então nós temos Justino Marte, exatamente. O Justino é um grande admirador da filosofia e das interpretações a partir da beleza helênica. Então, quando o senhor diz em aplicar o texto, aplicar regras rígidas ao texto, o que eu percebo? Eu percebo que você tem cristãos fiéis a Deus, que querem preservar os fundamentos da fé cristã, mas quando você trabalha com muita flexibilidade, você comete erros gritantes. Quando você trabalha com muita rigidez, você comete heresias muito avassaladoras. Portanto, há de haver um certo equilíbrio na aplicação do texto. Agora, o problema é discutir qual é o ponto de equilíbrio, que é o que nós vamos fazer a partir de daqui a pouquinho, né? Porque antes você que vai responder a nossa enquete, está lá publicada no site do programa. Vejam só.com.br, vamos para lá? Vamos ver o que é que diz a nossa enquete. As escrituras podem ser interpretadas livremente? Primeira resposta, sim, pois Deus pode falar coisas diferentes no mesmo texto. Depende de cada pessoa, né? Ok. E a segunda resposta, não, pois existem regras para entender o que a Bíblia diz. E tem uma terceira resposta, não tem? Não, mas a aplicação pode variar. A interpretação não pode ser livre, mas a aplicação pode. Sei lá, vai. Próxima resposta. Não sei ou nenhuma das anteriores. Essa é legal. Pois bem, tá aí, ó. Quem votar na enquete vai concorrer ao brinde da Agrade, que é exatamente um audiolivro, olha que legal, do pastor Celso Fernando Joia, que aqui está conosco, da morte à glorificação, olha que bacana, né? Um audiolivro, você põe no carro, põe no gravador, né? No aparelho de som enquanto você está passando roupa, enfim, ou de noite, ou dá de presente para quem está no hospital. Esse tipo de presente é utilíssimo para aliviar a alma e para abrir portas para evangelização, né? Tá aí. Por falar nisso, já que eu falei da Agrade, anote o telefone 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819, você vai ligar lá amanhã. Amanhã é sábado, amanhã é terça, vai funcionar a Agrade normalmente. Você pode ligar no horário comercial. Não vai ligar agora porque não tem ninguém, né? A essa hora não tem ninguém na grade. Mas liga para você planejar o seu segundo semestre. Afinal de contas, está na hora de você saber como é que você vai se aperfeiçoar para servir melhor ao Senhor. 0 operadora 11 3115 0819. E na Agrade você vai estudar disciplinas como, por exemplo, hermenêutica, né? Que é a ciência que está em debate hoje aqui. Por isso, não perca nenhuma parte daquilo que nós vamos conversar, porque a hermenêutica tem regras rígidas ou ela é flexível, como querem os meus convidados aqui? O seu pastor usa regras rígidas ou ele deixa as regras de lado porque o Espírito Santo mandou falar alguma coisa? Enfim, é disso tudo que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Nós estamos discutindo hoje as regras para a interpretação da Bíblia. O pastor Celso Joia, da Igreja Evangélica Kyrios, ele disse que regras rígidas vão engessar o Espírito Santo e tal. Como é que o senhor faz, pastor, na sua devoção? O senhor lembra das regras de hermenêutica ou deixa para lá e deixa o Espírito guiar livremente? Não, eu acredito que espontaneamente a gente... uma vez que você aprende, você acaba aplicando essas regras de hermenêutica. Eu, por exemplo, eu sou dispensacionalista, então eu vejo cada momento do povo de Deus na Bíblia, às vezes com algumas características diferentes, os fundamentos os mesmos, mas algumas características diferem. Então,
eu estou lendo espontaneamente ali no devocional, mas aquilo já está dentro de mim, eu faço a interpretação de acordo com essa crença que eu tenho. Então, eu gosto de pensar da seguinte forma: metade de mim gosta da técnica, quer entender, quer fazer um curso na grade para você ter um subsídio técnico, e a outra metade quer se abrir para o Espírito Santo para receber uma revelação, para que ele explique a palavra, porque, vamos falar a verdade, quando o Espírito Santo fala com o cristão, as coisas abrem, né? A gente passa a ver algo que não via antes, que a ciência ela é boa, mas tem a sua limitação, né? O professor Samuel falou da filosofia. Eu gosto de filosofia, acho que ajuda a entender as questões cristãs também. A ciência é boa. Eu acho que desprezar a ciência, como um dos mestres citados aí, não me lembro qual, eu acho de uma tolice muito grande. A gente tem que pegar a ciência e a teologia e tentar compatibilizá-las. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, que a gente deve buscar, ter conhecimento, buscar conhecer as regras de hermenêutica. Eu sou advogado também, então aprendi na faculdade também, porque hermenêutica jurídica. Você vai ter que aplicar no seu dia a dia, né, na interpretação das leis. Então eu tenho essa bagagem, mas também sei abrir o meu coração e pedir para o Espírito Santo entendimento, porque às vezes você lê, usa todas as regras de interpretação e não entende, ou pelo menos você não se satisfaz com o entendimento que você recebe. E aí, essa eu acho que é a outra metade que a gente deve buscar e que faz parte da fé cristã. E o senhor, professor, na sua devoção pessoal, até que ponto o senhor se baliza pelas regras da hermenêutica? Eu estou falando não é preparar sermão, aula, nada disso. É devoção pessoal mesmo, né? Ou deixa o Espírito te guiar livremente, o texto te conduzir à imaginação e assim por diante? O primeiro ponto, ninguém vai ao texto com neutralidade. Isso não existe. Você sempre vai ao texto com alguns pressupostos. Eu vou dar um exemplo por irmão. Tá? Normalmente, na minha caminhada estudantil e também nas minhas devocionais lendo o texto bíblico, as teologias sistemáticas, elas falam muito, usam um argumento sobre a prova da existência de Deus. E dizem o seguinte: suponhamos que você está caminhando pela rua, depara-se com uma casa extremamente organizada. Ao entrar, você percebe que os copos estão enfileirados, o chão está varrido, a toalha está posta. Você não vai supor que quem a organizou foi um rato ou uma barata. Há de supor que quem a organizou foi uma mente inteligente. Observe que esse argumento é citado em várias teologias sistemáticas. Mas o primeiro a apresentá-lo foi um filósofo chamado Cícero, em uma obra que chama-se De Oro Natura, no capítulo 2, seção 40, de 4 a 45. E o que o Cícero diz? Que esse argumento é de cunho estoico, do século III a.C. O que isso traz para mim? Veja que o contexto em que Cícero estava era um contexto pagão, portanto pré-cristão, mas quando eu, hoje, vou à livraria e pego um livro de teologia sistemática e vejo esse argumento lá, os professores ou citam teólogos que o precederam, ou, no mínimo, teólogos dos séculos XVII e XVIII. Ou desconhecem ou não quiseram citar que, na verdade, esse argumento estava já no século I e é antecessor ao século I, remonta aos históricos do século III. Então, quando eu leio a Bíblia, eu já vou com esse pressuposto de seminário que eu estudei, a igreja que eu frequentei, inúmeros livros que eu li. Então, não existe neutralidade ao ler a Bíblia. O que é importante destacar? Note bem, que eu vou dar um exemplo, senhor, de um problema. O Clemente de Alexandria, na obra que eu havia citado, por exemplo, Stromates, ele faz uma interpretação do texto de Gênesis capítulo 6, versículo 1, quando Sara, Agar e Abraão
tem aquela relação que Sara não poderia dar filhos a Abraão, então ela permite que Abraão deite-se com Agar. O Clemente de Alexandria, ao ler esse texto, ele diz assim: Sara representa a sabedoria de Deus, Abraão, o fiel, Agar, a egípcia, porque o Egito é o símbolo do mundo. Portanto, a sabedoria, que é de Deus, não podendo instruir Abraão naquele momento, porque ele não tinha preparo, pediu que ele se instruísse com a ciência mundana, que é a filosofia. Mas depois Abraão olha para Sara e diz: Sara, eis aqui a tua serva. Ou seja, a filosofia, a literatura, a cultura tem um limite. A verdadeira ama é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer, só para concluir, é que nas minhas devocionais em casa, evidentemente, existem regras primordiais. Você vai tomar as palavras no seu sentido próprio, analisar o contexto, ver a questão cultural daquele período. Isso são regras e tantas outras fundamentais. Mas supor que você vai ao texto desconectado dos textos e dos livros que você leu e da cultura, isso é, sem sombra de dúvida, um afastamento profundo da realidade concreta. Ok, mas vamos lá. A gente fala de regras de hermenêutica e tal, né? E muitas vezes quem não estudou no seminário não sabe que regras são essas. A primeira e mais básica de todas, e que obviamente deveria ser observada por todo mundo, é que a Bíblia se explica a si mesma. Essa é uma regra fundamental. Por quê? Porque, assim, há textos obscuros na Bíblia. Então, a gente sempre usa outros textos menos obscuros ou mais claros das Escrituras que lancem luz para que a gente possa interpretar. Então, a Bíblia se explica a si mesma, é ela que se explica. Se não houver um outro texto tratando daquele assunto, não se cria doutrina lá. O exemplo mais, assim, claro da aplicação dessa regra é quando Paulo, lá discutindo a questão da ressurreição dos mortos em 1 Coríntios 15, menciona o batismo pelos mortos. Lá um grupo de pessoas se batizava pelos mortos tal, e ninguém sabe direito do que ele está falando. Então, podemos nos batizar pelos mortos? Não, não podemos. Porque isso seria doutrina. E baseada num único texto, você não pode, que você está contrariando essa regra de ouro da hermenêutica, que é a Bíblia se explica a si mesma. Nem tudo que é bíblico é verdadeiro. Por exemplo, a Bíblia fala assim: não há Deus. Diz o Nécio, né? Não há Deus. Mas Deus existe, é lógico. Né? A Bíblia ensina isso. Então, como é que a Bíblia fala que não há Deus? Você tem que ver o contexto inteiro. Você não pode extrair uma frase. Né? Essa é outra regra da hermenêutica e por aí vai. Mas eu queria, pastor Joia, que o senhor pudesse falar um pouco da sua experiência em que essas regras rígidas possam atrapalhar o leitor comum das Escrituras. Eu estava comentando, inclusive, com o professor Samuel, antes de começar o programa, que às vezes as regras rígidas, elas são culturais. As pessoas, elas têm medo de uma interpretação nova da Bíblia. Uhum. Ela aprendeu daquela forma com o pastor, e se você der uma versão diferente, ela fica... Eu estava contando que um amigo meu, pastor, eu fui falar algo diferente para ele, falou assim: você nem me fale, nem me diga nada, eu não quero nem ouvir o que você quer falar, o que você tem para falar. E então, às vezes a gente tem, e não era com base em nenhuma regra hermenêutica, na verdade, é uma tradição, uma postura de medo, eu acredito, de cometer uma heresia. Então eu vou dar um exemplo, porque às vezes a gente está muito teórico aqui. Eu vou dar um exemplo de algo que eu descobri sozinho na Bíblia. Tá. Ninguém veio e me falou assim: olha, lá na Arca de Noé os bichos estavam todos reunidos e o leão nunca comeu o cordeiro, nem nenhum animal feroz atacou outro animal, porque naquele tempo eles não se atacavam. Nunca ninguém me disse isso. Aliás, eu ouço às vezes dizer assim: Deus fez algo sobrenatural, então o leão ficou junto com o cordeiro. Eu lendo a Bíblia, eu vi aqui em Gênesis capítulo 1, verso 29, diz assim: e disse Deus: eis que tenho dado para o homem, né,
toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, ou seja, Deus deu uma ordem para o homem, para todos os animais, para comerem vegetais. Ponto. Está escrito na Bíblia, está aqui, claro. Após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, Deus dá uma outra ordem, até porque ele não queria que aqueles seres que estavam na Arca de Noé se tornassem uma grande família. Ele queria que eles se espalhassem pela terra para que ela fosse povoada. Então Deus diz assim, 9, verso 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, num outro momento, Deus dá para o homem não só os vegetais, como também os animais. E os animais também, pavor entre eles, né? Os animais deixam de ser vegetarianos também. Isso explica facilmente como é que os animais estavam juntos na Arca de Noé. E é literal na Bíblia, mas você dificilmente vai encontrar alguém que vai te dar essa explicação. Por quê? Porque há 200 anos alguém disse que Deus fez isso sobrenaturalmente e muitas pessoas mantêm essa interpretação rígida nesse aspecto de não querer mudar porque tem medo de cometer uma heresia. Aliás, já que o senhor falou de muita gente, a nossa reportagem foi perguntar lá para os pastores e crentes comuns que cruzaram o caminho da nossa equipe na Crentolândia. Vamos ver. Engessar a interpretação bíblica, ou seja, uma interpretação bíblica muito rígida, é você acabar com a ação do Espírito Santo? Acredito que sim. Acredito que sim. O Espírito Santo, eu acho assim que hoje em dia eles estão tentando, né, fechar, blindar tudo isso. Então a gente é melhor deixar como Deus planejou para nós. Não é não. Eu acho que na hora de estudar a Bíblia, nós estamos de regras rígidas chamadas hermenêutica. Porque se nós não adotarmos um padrão coerente, criterioso no estudo, cada um pode, ao estudar a Bíblia, dar o sentido que quiser. E isso é o perigoso. O que nós não podemos é simplesmente criar formalidades humanas e dando preferências nossas ao texto. Mas regras de estudo, sem problema nenhum. Acho que é muito coerente, muito bom o uso de uma boa hermenêutica. Eu não costumo apoiar certas coisas, regras, e o Espírito Santo eu costumo falar que é liberdade. Então, regras, quadradismo funciona muito bem para mim, né? No meu ponto de vista, não. Acho que todo mundo fala o que quer, né? Acho que cada um tem a sua opinião, cada um distorce um pouco as coisas, né? Mas acho que não é questão de engessar, acho que é questão de guiar as pessoas pelo caminho certo, né? Acho que tudo tem um objetivo, tudo tem um momento certo. Acho que a questão não é engessar, a questão é guiar, né? Acho que as pessoas precisam de um direcionamento hoje. Vamos lá, nós temos aqui o professor Samuel Barreto, que inclusive estava explicando para nós por que as regras hermenêuticas nasceram ao longo da jornada da igreja, para evitar coisas como as que ele mencionou e que a gente vai mencionar aqui também, de quando você está diante de um texto chocante, porque o que o Orígenes fez foi, puxa vida, mas Abraão, pai da fé, dá uma rata dessas, né, de ter um filho com uma egípcia, que absurdo. Então ele vai para a linguagem figurada e inventa lá uma interpretação. E que a escola de Alexandria vai acabar gerando a interpretação alegórica que a hermenêutica vai condenar. Agora, professor, não existem alegorias na Bíblia? Não, existem. O grande problema é o seguinte, normalmente nós tentamos opor a interpretação literal e a interpretação alegórica. Veja bem o seguinte, vou dar um exemplo. Nem sempre a interpretação literal do texto, dependendo do período pela qual o texto foi analisado, resolverá o problema.
Uma questão clara é o geocentrismo e o heliocentrismo. Note bem que antes da Revolução Copernicana, quando o Copérnico publicou o texto da Revolução das Obras Celestes, o único grego que tinha dito que o Sol está parado e a Terra gira em torno dele foi Aristarco, mas não deram muita bola. A ideia do geocentrismo pegou muito com Aristóteles e, posteriormente, em Alexandria, com o Almagesto de Ptolomeu, que foi conhecido como sistema aristotélico-ptolomaico, e isso ganhou muita fama na Idade Média. A gente não para pensar que os escritores do primeiro século, como que eles concebiam o mundo. Então, note que um seguidor de Copérnico, chamado Galileu Galilei, ele publicou uma carta para os italianos peripatéticos de Roma, interpretando o texto de Josué. E dizia o seguinte: quando Josué orou e o sol parou, Galileu dizia, não dá para interpretar esse texto literalmente. Por que que não dá? Porque, segundo a concepção aristotélica ptolomaica, a Terra estava no centro e você tinha camadas, em cada camada, em cada esfera, havia uns planetas. Então você tem o Sol, a Lua, Vênus, etc, etc. Até chegar no primeiro motor. O primeiro motor, ele é a causa de todas as coisas e não é causada por ninguém. Então ele faz com que todos os planetas girem em torno da Terra. Ele exerce esse movimento. Só que cada planeta tem também o seu movimento próprio. Então, enquanto o Sol ele está indo da direita para a esquerda, que é o movimento exercido pelo primeiro motor, que é Deus, segundo a Idade Média, ele tem o seu movimento oposto. Então, o que o Galileu irá dizer? Vejam, se vocês interpretarem esse texto literalmente, quando José orou, ele não poderia ter parado o movimento do próprio Deus. Só poderia ter parado o movimento do Sol. Ao parar o movimento do Sol, o Sol estará entregue absolutamente a Deus. Então, o resultado de uma interpretação literal não seria o dia permanecer, mas a noite chegar mais rápido. Então, a interpretação desse texto, a luz a esse texto, se deu por um fator externo. Após a compreensão do mundo, nós conseguimos entender o que o texto quis dizer em si mesmo. Então, nem sempre você pegar o texto literalmente, dependendo do contexto, do período, dos textos que você leu, do período, como a sua cosmovisão de mundo. Então, há de se ter a preocupação de entender o texto no seu contexto, no seu período. Então, vejam que antes de Copérnico, todos liam esse texto literalmente, a partir dos óculos do geocentrismo. A partir de hoje, a gente não consegue lê-lo mais assim. Quando você pega todos os livros, o que eles dizem? Mas aí que está, professor, o resultado, a conclusão, não vai mudar. Porque o que o texto está ensinando? Está ensinando que Deus comanda todas as coisas, que o servo de Deus orou e houve um milagre. Se foi o sol que parou, se foi a terra que parou, seja lá o que tenha acontecido, é resultado de uma intervenção miraculosa de Deus. É isso que o texto, em última análise, vai dizer, não é verdade? Sim. Quer dizer, o resultado para o leitor comum é inspirar fé e confiança de que, diante de um problema insolúvel, ele recorrendo a Deus, a solução virá. Concorda comigo, pastor? Sim. Ou ninguém vai orar de novo para o sol parar, né? Precisa de muita fé, né? O senhor faria essa oração? Eu faço para parar de chover, eu faço esse tipo de oração tranquilamente. Eu não tenho engessamento na minha fé também, não. E para de chover? Para, já umas 2 vezes orei e parou de chover. Mas aí a gente fica sem água, então a culpa é sua, tá certo? Não, é para parar de chover só aquele momento que eu vou me movimentar, ou um dia que eu vou aproveitar um pouquinho, aí não chove ali onde eu estou, lá a 1 quilômetro para lá chove. Tá certo. No próximo bloco a gente vai trabalhar as regras da hermenêutica. Por que os autores bíblicos nem sempre usaram as regras da hermenêutica que a gente tem hoje, né? Eles não tinham, é evidente, quando citam textos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Aliás, eu fiz essa pergunta para todos os meus professores de hermenêutica, nenhum deles soube responder satisfatoriamente. A gente volta já.
Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo as regras de interpretação da Bíblia. Pois é, vou fazer uma pergunta difícil para o senhor agora, pastor Celso Joia, do pastor da igreja Kyrios. É muito bom que eu fosse um membro da sua igreja. Estou lá na sua igreja, na igreja Kyrios, né? E aí eu digo assim, pastor, me diz uma coisa, eu tenho familiares, parentes que já são crentes há muitos anos e tal, e eles têm um hábito. O hábito é o seguinte, estão diante de uma decisão importante que precisam tomar, né, se mudam de casa ou se não mudam, se aceitam ou não um emprego, uma viagem, se deve fazer ou não e tal. E eles usam assim, eles oram durante um tempo, né? Se consagram, oram, pedindo direção de Deus, e um dia, debaixo de oração, eles abrem a Bíblia e o texto que caía é a resposta de Deus. Esse tipo de coisa é bom ou ruim? Bom, veja bem, eles têm uma tendência ao legalismo, porque acham que a Bíblia vai responder esse tipo de pergunta, quando a Bíblia não responde todas as perguntas que o homem de Deus se faz. Eu amo a Bíblia, mas não vou dizer que ela responde tudo. Quem responderia seria o Espírito Santo. Você quer uma direção, a Bíblia não te dá, porque é uma empresa, você tem duas empresas que você está desempregado, você vai tomar uma decisão. Qual das duas? Na Bíblia você não vai achar, então é o Espírito Santo que tem que dizer. Mas a pessoa que tem uma ligação muito forte com a Bíblia, ou um sentimento de culpa de buscar o Espírito Santo para responder essa pergunta, ela vai pegar a Bíblia e vai fazer o sorteio lá, vai abrir. E Deus muitas vezes é misericordioso, que ela abre em algum lugar que ela vai ter um entendimento positivo, que eu mesmo já fiz isso, né? Fica aí condenando? Não condeno, não. Todo crente já fez. Então, e às vezes Deus permite que você abra naquela parte que ele vai falar alguma coisa e você vai falar, puxa, isso aqui está respondendo a minha pergunta. Na verdade é o Espírito Santo que respondeu. Só usou um instrumento da Bíblia, mas é o Espírito Santo que responde. A gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Não adianta eu conhecer todas as letras, e não ter intimidade com Deus. Eu acho que eu jamais vou deixar de dizer isso para prestigiar alguma técnica ou alguma ciência que eu tenho, que eu conheço, para me sentir mais do que outra pessoa. Eu vou recomendar, busque a Deus em oração e Ele vai responder. Não necessariamente desse modo. Não necessariamente desse modo. Tem até uma anedota muito feia e muito antiga, né, sobre isso. Né, professor? O sujeito estava lá orando e tal, abriu a Bíblia e estava escrito um problema muito insolúvel, abriu lá e caiu, e foi Judas e enforcou-se. Aí ele fechou a Bíblia, Senhor, não brinca comigo. Isso é muito sério. Aí abriu a Bíblia de novo, vai tu e faz o mesmo. Né? Não, Senhor, estou orando sério. Abriu pela última vez, está escrito, que tem de fazer, faz depressa. O senhor não usa esse método, né? Pelo que eu acho, pelo que eu vejo. Não uso. Nunca usou? Eu já usei. Eu acho que existem períodos da nossa vida e, sem sombra de dúvida, na simplicidade, eu acho que Deus leva isso em consideração. Né? Sim, não verdade. Há problema quanto a isso. Aquilo que o pastor já falou da misericórdia de Deus. Sim, né? isso. Porque também Deus não está proibido de usar esse método. Na verdade, o período que nós vivemos é um período muito problemático. Veja, há uma discussão muito recente sobre igreja saudável. Então, eles colocam várias características do que seria uma igreja saudável. Ao meu ver, a igreja perdeu o texto. Perdeu o texto em vários sentidos. Veja bem, nós não temos mais conexão absolutamente com os clássicos. Não se lê mais Aristóteles, Platão, não se lê mais os pais da igreja, muito menos o texto bíblico. Eu costumo dizer aos meus amigos... Mas alguns pais da igreja que o senhor quer que a gente lê foram os que fizeram as doideiras que o senhor mesmo mencionou aqui. E justamente, mas então, vamos ler para quê? O senhor só pode detectar os problemas e a construção teológica ao longo do tempo e do espaço se o senhor as conhece. Se o senhor desconhece, não pode sequer emitir opinião a respeito. Então, mas por exemplo, vamos lá.
o senhor mencionou Orígenes e aquelas interpretações, o início das interpretações alegóricas e tal. Um belo dia tive um quebra-pau aqui com um colega, o pastor, que faz parte de uma igreja que adota a interpretação alegórica, mas daquelas do tempo, igual a que o senhor mencionou aqui, de Abraão, Sara e Agar, né? Isso. Cada um representando uma coisa e tal. Esse foi o Clemente de Alexandria, isso. Não foi, mas o Orígenes deu... Orígenes também tem isso. Deu muita importância para esse tipo de coisa. E é uma interpretação perigosa, porque aí você faz a Bíblia dizer o que você quiser, não é? É mais manipulável esse tipo de postura. Acredito que por causa disso a hermenêutica criou assim, um arcabouço assim, metódico para evitar que a leitura da Bíblia ficasse ao bel prazer. Embora eu acho que Lutero gostaria que cada crente interpretasse a Bíblia como quisesse, como diz a matéria. O que o senhor acha? Bom, eu acho que há uma diferença muito grande, um contraste, por exemplo, entre Lutero, que defendia o sacerdócio de todos os santos, e Orígenes no século III. Observe bem que no início da minha exposição, quando você já brincou, tem horário, né? É que não há realmente tempo, mas quando o senhor tem noção dos principais escritores da patrística grega, os principais escritores da patrística latina, os principais escritores da Idade Média, e o senhor tem noção da conexão que eles fizeram com a cultura grega, você tinha filósofos convertendo-se ao cristianismo. É como um muçulmano converter-se ao cristianismo. Ele vai trazer vários pressupostos. Então, note bem o seguinte, enquanto por um lado o Martinho Lutero propunha que qualquer cristão sentado à mesa poderia abrir a Bíblia e lê-la, o Orígenes é absolutamente antagônico a Lutero. Orígenes escreveu uma obra chamada Dos Princípios. E essa obra tinha dois grupos de leitores importantes. O primeiro eram cristãos que atêm-se à fé, mas queriam aprofundar o conhecimento das Escrituras, portanto, na tradição e na Bíblia. E o segundo eram os ateus, gente que não quer saber nada da Bíblia. Por que ele escreveu primeiramente aos cristãos? Porque Orígenes percebeu que os cristãos creem nas mesmas coisas, mas de maneira diferente. Então ele queria dar um norte, princípios pelas quais os cristãos se norteariam para interpretar o texto bíblico sobre o mundo, o homem, Deus, etc. E nesse texto, o Orígenes vai dizer o seguinte: assim como o homem é composto por corpo, alma e espírito, a igreja também o é. E o texto também, né? Exatamente. Então o que ele vai propor? Ele vai propor que, se o homem é corpo, alma e espírito, a igreja é dividida em cristãos fiéis, simples fiéis, em cristãos mais perfeitos e cristãos mais perfeitos ainda. Os cristãos simples é aqueles que se atêm à fé, às verdades históricas do texto bíblico, portanto, eles interpretam a Bíblia literalmente, porque eles estão presos ao corpo. Os cristãos mais perfeitos são aqueles que interpretam a Bíblia alegoricamente, alcançam a gnose, mas não a gnose segundo Valentim, Basílides, Marcião e Carpócrates, mas a gnose segundo o texto bíblico, de João, capítulo 14, versículo 4 e 17, quando Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês sabem o caminho. O Espírito está com vocês. Essa é a gnose para Orígenes, a união com Deus. E o terceiro nível de interpretação é o espiritual. Qual é o espiritual? Quando você lê as leis divinas, já antevendo as bem-aventuranças futuras. Então, Orígenes vai dizer o seguinte: quem são, do corpo de Cristo, os responsáveis para interpretar o texto? Qualquer um? Não. Há uma elite, uma aristocracia espiritual para interpretar, que são os cristãos que receberam do Espírito o dom da fé, do conhecimento e da sabedoria. Então, pastor, como é que o senhor ouve isso? Né? Precisa ter um curso bom para poder ler a Bíblia, que é o que a Igreja Romana ensinou durante muito tempo. Né? Eu ainda tenho alunos cujas avós falavam assim: não leia a Bíblia porque você vai ficar louco.
A Igreja Romana andou divulgando isso no passado, né? No passado remoto. Queimavam Bíblias, né? Queimavam Bíblias, exatamente. Mas para a gente ler a Bíblia, precisa de todo esse arcabouço? Não, de forma alguma. A Bíblia é o livro mais popular que se tem notícia, o mais vendido e tudo mais. E eu vou dar um exemplo, aproveitar que o pastor Eber falou do audiolivro, né, que eu trouxe para dar como um brinde. Se alguém quiser mais alguma informação, tem os meus contatos, né, no site do programa. Eu faço uma interpretação de como teria sido a ação de Jesus no Hades depois da sua morte. Então ele morreu, foi para o Hades, a Bíblia não diz o que aconteceu. E eu, lendo 1 Samuel capítulo 5, onde a Arca da Aliança vai parar dentro do templo de Dagon, eu faço uma aplicação de que dessa forma teria sido a ida de Jesus ao Hades. Jesus bagunçou tudo no inferno. Sem gritar, sem brigar, simplesmente como foi a arca, se impôs pelo seu poder e a sua autoridade. E o seu opositor, o diabo, caiu no chão. Então se enterra. E aí eu narro essa passagem no audiolivro, com base nessa passagem bíblica. Uhum. E se eu tiver equivocado, tenho certeza que ninguém vai deixar de crer no Senhor Jesus Cristo por causa desse equívoco. Mas o senhor está usando aquele princípio, a Bíblia se explica a si mesmo. Exatamente. Podemos até discordar da interpretação, mas pelo menos tem base na própria Bíblia. E isso, muitas passagens do Antigo Testamento têm essa virtude, elas mostram aquilo que, uma realidade espiritual do Novo Testamento. Então, eu poderia citar diversas outras. O livro de Ruth, por exemplo, nós temos Ruth como símbolo da igreja, Boaz como símbolo de Jesus, Noemi como símbolo dos judeus, e o filho de Ruth com Boaz serão os convertidos no milênio. Porque depois do casamento deles, aquilo que for gerado deles são os convertidos no milênio. Pastor. E aí, então, é o Velho Testamento, através de uma história, mostrando realidades espirituais do Novo Testamento. Professor, vamos lá. Se a gente perguntasse para um professor de hermenêutica sobre essa interpretação que o pastor Joia acabou de fazer, ele muito provavelmente ia dizer não, porque o propósito do livro de Ruth não era o de dizer o que vai acontecer no milênio, não é verdade? Então, só retomando aqui antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria de dizer que eu concordo com o irmão no que diz respeito a você não ter uma formação para poder ler a Bíblia, não precisa. Você não precisa fazer um curso de teologia, um doutorado, um mestrado para poder ler o texto. Qualquer pessoa pode pegar o texto bíblico, lê-lo e ele vai entender as questões fundamentais da fé cristã. Que Jesus morreu por nós, etc, etc. Deus nos ama. Que Deus nos ama. Isso já Tertuliano já dizia. Né? Tertuliano falava assim, olhem, o mais iletrado cristão conhece Deus melhor do que o maior culto platônico e aristotélico. Inclusive ele dizia, Platão e Aristóteles, com toda a sua sapiência, não conseguirá alcançar Deus, muito menos entendê-lo. O cristão iletrado explica a natureza de Deus, explica os conceitos relacionados à fé cristã, porque eles conseguem entender o texto. Basta você ter fé. O cristão com fé. Me perdoe, pastor, mas eu não posso deixar de falar. Jesus disse isso, né? Orando ao Pai. Graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Né? Exatamente. Por favor. Né? Então, voltando rapidinho, só uma base que o Orígenes utilizava. O Orígenes gostava muito de interpretar esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que dizia assim, ó, Paulo dizendo à igreja de Corinto, a um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, e a outro o mesmo Espírito dá a fé. Baseado nesse texto, ele dizia assim, olha, na igreja, todas as igrejas do mundo, você tem aqueles que se atêm à fé. São os simples. São simples. Todos os cristãos detêm a fé. Mas você tem um grupo de cristãos que tem a fé e a gnose, que é a união com Deus. Você tem um outro grupo de cristãos que detém a fé, a gnose e também a sabedoria. Estes
compete interpretar o texto. Então, se você fosse um membro da igreja de Orígenes, ao abrir a Bíblia e encontrar uma dificuldade, o senhor devia detectar na igreja a elite aristocrática espiritual, os competentemente intérpretes do texto. Então, veja que quando o tema é o seguinte: aplicar regras rígidas para interpretação é engessar o Espírito Santo, a pergunta pressupõe que quem a fez tem a melhor maneira de interpretar. E essa melhor maneira de interpretar, ela está posta em múltiplas maneiras de interpretar o texto. Então, Tertuliano interpretava de um jeito, Tassiano de outro, Justino brilhantemente de outro. Você terá, portanto, os pais da igreja, o Arístides de uma maneira, o Quadrado de outra, Eusébio de Cesareia de outra. Você tem uma multiplicidade até chegar à Reforma Protestante. Então, achar que a melhor maneira de interpretar o texto só aconteceu após a Reforma é você desconsiderar um apanhado de questões brilhantes sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que culminam com a Reforma Protestante. Sim. Ou para bem ou para mal. Lembrando daquilo que o irmão mencionou no bloco anterior, que a Reforma nada mais foi do que um renascimento, ou seja, um retorno aos clássicos por parte dos reformadores, né? Eles foram beber lá dos pais da igreja, especialmente em Agostinho, para corrigir os desvios. E outra coisa que a gente precisa destacar é que as divergências de interpretação nunca eram sobre as questões fundamentais, porque senão o grupo seria considerado herege, né? Por exemplo, vamos imaginar que teve lá um sujeito que achava que Jesus era filho de José com Maria mesmo, né? Ele foi banido, porque o texto de Lucas e o texto de Mateus deixam muito claro que Jesus foi concebido de forma sobrenatural, não teve pai humano. E coisas assim. Então, nas questões fundamentais havia unidade, como vai dizer lá, ou vai citar John Stott, não sei quem que ele está citando, embora houvesse bastante divergências de interpretação. Estudando Melanchthon, né? Nas coisas essenciais, concordância. Nas secundárias, liberdade, em tudo caridade. Exatamente. Enfim, a ideia é de como você vai olhar para o texto e tirar lições. Né? Isso que é o mais importante. Agora, a filosofia que o irmão mencionou, ela vai trazer problemas e soluções, não é verdade? Os problemas o irmão mencionou e as soluções foi a geração, vamos chamar assim, dos apologetas, que vão usar a filosofia para defender a fé. Isso foi uma coisa boa? Isso foi uma coisa boa. Veja bem, há uma necessidade de perceber que no século II da era cristã, foi o primeiro momento em que filosofia e fé cristã estiveram frente a frente. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: podemos encontrar doutrinas filosóficas para antes do século II, isto é, no século I, nos textos do Novo Testamento, em João, no quarto Evangelho e nas epístolas paulinas? A resposta, evidentemente, é não. Por que não? Quando nós observamos que em João capítulo 1, versículo 1, João ele aplica o termo logos, o termo logos já tinha um conceito pré-cristianismo. Cícero usa logos, Aristóteles, Platão e vários outros. Por isso mesmo que João usou, né? Exatamente, só que o João utiliza a palavra logos como um empréstimo. Ele atendeu uma necessidade humana. Embora o termo seja logos, esse logos não tem o sentido grego, é um sentido próprio aplicado por João da pessoa concreta de Jesus. E ele constrói essa imagem no próprio primeiro capítulo. Exatamente, porque veja, se eu disser, dado que no quarto evangelho, supostamente pela primeira vez, helenismo e cristianismo estão juntos, a pergunta que eu deveria fazer ao texto é: quem absorveu quem? Supondo que o helenismo venceu, o que eu deveria ter visto no Novo Testamento? Uma doutrina do Logos caminhando pela história, vê uma seita que propaga um Messias, absorve
esse Messias, o transformando em um princípio metafísico, um princípio filosófico que organiza todo mundo. Essa operação aconteceu no quarto evangélico? No quarto evangelho? Não. Mas foi possível na história do cristianismo? Sim. Essa operação aconteceu justamente com os gnósticos. Que é o grupo herético. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Suas considerações finais, pastor? Bem rapidinho. Praticamente aquilo que eu tinha para falar eu já falei. Você que está assistindo quer ler a Bíblia, leia, faça a sua interpretação, mas também seja sábio ao não entender, ter dúvida, procurar alguém, porque na verdade é isso que acontece. A pessoa, ele não tem uma formação, não conhece hermenêutica, ele pega a Bíblia, ele lê, não entende, ele vem e pergunta, né? Acontece muito, a pessoa vem, pastor, eu estou lendo a Bíblia e eu li uma passagem que fala assim, mas por quê? Então, aí você dá uma explicação, mas também a pessoa tem ela pode assimilar essa explicação e pode não assimilar. Depende da vontade dela. Da vontade dela, a liberdade. Se a Bíblia disser uma coisa que ela não quer ouvir, ela não vai assimilar. Mas 90% das vezes você vai dar uma explicação, a pessoa vai falar, puxa, agora eu entendi. Então, isso mostra a liberdade que as pessoas têm de ler a Bíblia, mas também a sabedoria de consultar alguém, entender que tem pessoas que já estudam, já caminham com a Bíblia há mais tempo e tem algo para contribuir. Como disse o professor Samuel Barreto, né? Deus construiu a igreja com vários dons, justamente para que um ajude o outro e o outro ajude o um na compreensão do ensino e da vontade de Deus revelado nas Escrituras, para que todos nos aperfeiçoemos cada vez mais. Não é isso, professor? Isso mesmo. Muito bem. Quem quiser entrar em contato com os nossos convidados, é só usar o nosso site. No vejamsó.com.br você tem acesso ao contato tanto do pastor Celso Joia, da Igreja Evangélica Quírios, quanto ao professor Samuel Barreto, do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Toninho. Tá bom? Vamos ver quem ganhou. O audiolivro foi... Quem é que é? É Zigli? É isso mesmo? Zigli Alckmin, misericórdia. Aqui de São Paulo. Tá bom. Não sei nem se é homem ou mulher, né? Enfim, está parecendo codinome. Mas ganhou. Tá aí. Parabéns. A gente se encontra no próximo Vejam Só.